Olá a todos do canal Fatos Matemáticos. Vamos para a nossa aula número 2 sobre limites exponenciais. Nesta aula, vamos apresentar o seguinte exercício. Sejam A e B pertencentes aos reais, com A e B maiores que zero e diferente de 1. Mostra que limite de A elevado a x menos B elevado a x sobre x, quando x tende a zero, é igual ao logaritmo natural de A sobre B. Antes de apresentar a solução, convido a todos a inscrever no canal e assinar o sininho de notificações para receber todas as novidades. Vamos para a resolução. Vimos na aula 1 que o limite de A elevado a x menos 1 sobre x, quando x tende a zero, é igual a log de A. Esse limite é muito importante. Ele vira quase que um limite exponencial fundamental. Vamos ler novamente. Limite de A elevado a x menos 1 sobre x, quando x tende a zero, é logaritmo natural de A. Assim, o nosso limite aqui de A elevado a x menos B elevado a x sobre x, quando x tende a zero, é igual a limite quando x tende a zero. Vou usar o seguinte truque algébrico. Vou subtrair 1 e somar 1 no numerador. Então, vou ter A elevado a x menos 1 mais 1 menos B elevado a x dividido por x. Tá. Vou separar, então, esse limite em... Primeiramente, vamos colocar aqui uns parênteses. Vou separar em dois limites, mas primeiro vou organizar em dois termos aqui. A elevado a x menos 1 menos B elevado a x menos 1 sobre x. Esse é o limite quando x tende a zero que temos que calcular. Agora sim, vou separar em dois limites. Então, vai ficar igual a limite de A elevado a x menos 1 sobre x, menos limite de B elevado a x menos 1 sobre x. Por essa expressão aqui, essa propriedade importantíssima, esse primeiro limite vai ser igual a log de A, e o segundo limite, log de B. Então, log de A menos logaritmo de B, pelas propriedades dos logaritmos, é igual a logaritmo de A sobre B. Vejamos agora o exercício 2. Vamos ler ele então. Sejam alfa, pertencente aos reais, e L igual a limite, quando x tende a 1, de x elevado a alfa menos 1 dividido por x menos 1. Mostre que L é igual a alfa. Antes de apresentar a solução, devo comentar que este limite foi apresentado na playlist Cálculo de Limites Algébricos, com a diferença de que o expoente era igual a n. Tá? Então, está lá resolvido na playlist de Cálculo de Limites Algébricos. Agora, o meu alfa é um número real. Tá? Como é que vamos resolver este limite? Como x é elevado a logaritmo natural de x, isso é uma propriedade dos logaritmos, uma vez que e elevado a x é a função inversa do logaritmo de x. Então, eu posso escrever que x é igual a e elevado a log de x. Tá? Isso implica, então, se eu elevo a alfa aos dois lados, então tem que x elevado a alfa é e elevado a log de x elevado a alfa. Mas potência de potência, eu conservo a base e multiplico os expoentes. Eu vou ter, então, e elevado a alfa vezes log de x. Assim, nosso limite L, que é dado por limite quando x tende a 1, de x elevado a alfa menos 1 dividido por x menos 1, é igual a limite de elevado a alfa
vezes log de x. Tá vendo que eu substituí o meu x elevado a alfa por e elevado a alfa log de x, tá? Menos 1 dividido por x menos 1. Bom, nesse momento, vamos fazer uma mudança de variável. Eu vou fazer x igual a e elevado a u. Então, se eu faço x igual a e elevado a u, eu vou ter que logaritmo de x é logaritmo de e elevado a u, que é igual a u. Tá? Porque o meu logaritmo aqui é logaritmo natural. Então, log de x vai ser igual a u. Essa é a primeira consequência dessa mudança de variáveis. Assim, o meu L é o limite quando u tende a zero. Tá? É fácil perceber, então, que se meu x, tá, ele tende a 1, o meu u vai tender a zero. Tá? Por quê? Porque o meu x é e elevado a u. Então, se meu x tende a 1, o expoente aqui tem que tender a zero. Eu substituo aqui no lugar do x elevado, no lugar do e elevado a alfa log de x. Então, esse alfa log de x vai ser substituído por alfa vezes u, tá? Menos 1. E o x por e elevado a u menos 1. Então, meu L foi transformado nesse limite. Vou fazer o seguinte truque algébrico. Vou dividir o numerador por u e o denominador por u. Bom, fazendo isso, eu também vou utilizar a seguinte propriedade matemática muito útil, de que o limite da divisão é a divisão dos limites. Então, vou ter limite de u tendendo a zero, de e elevado a alfa elevado a u, tá? Aqui eu já destaquei a minha base, que é e elevado a alfa, menos 1 sobre u. E aqui vai ter limite de elevado a u, menos 1 sobre u. Mas, pela aula anterior, né, nós vimos que esse limite do numerador, ele vai ser logaritmo natural da base, e a base é e elevado a alfa. E aqui também, esse limite do denominador vai ser logaritmo natural da base, que é e. Mas logaritmo de elevado a alfa, pelas propriedades do logaritmo, é alfa. E logaritmo de e é igual a 1, que é igual a alfa. Está aí, então, resolvido 2 exercícios de exponenciais no canal Fatos Matemáticos.